Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, eu estou dando sequência àquela gravação de uma série de vídeos que vai falar a respeito da reforma da Previdência. Lembrando que todos esses vídeos estão gravados com base na proposta de emenda constitucional número 6. Essa proposta de emenda constitucional está tramitando na Câmara dos Deputados. Muito bem, na tramitação na Câmara dos Deputados, necessariamente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela tem que passar pela comissão especial. A comissão especial é um conjunto de pessoas, são 49 deputados que participam da comissão especial. Então, foi feita a análise de todo o texto, foi discutido, etc. Tal, né? Na comissão especial houve audiências públicas, enfim, bastante eventos. E esse trabalho da comissão especial, dos 49 membros, ele terminou, na realidade terminou hoje de madrugada, né? Hoje é dia 5 de julho de 2019, ele terminou às 3 horas da madrugada de hoje, no dia 5, né? O assunto foi conturbado, foram 16 horas de discussão direto, então, às 3 horas da manhã desta madrugada, foi anunciado que a comissão especial aprovou o relatório do relator da comissão especial, que é o Samuel Moreira, aprovou o relatório dele com muita discussão. Na realidade, na votação, os votos favoráveis foram 36 e os votos contrários foram 13, totalizando então os 49 membros. Muito bem, então a comissão especial realmente ela aprovou esse relatório. E depois nós vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas o que eu queria fazer nesse vídeo é fazer um pequeno e rápido levantamento a respeito do seguinte. O que o governo, né, o governo federal, ele remeteu para a Câmara dos Deputados a PEC, né, a proposta de emenda constitucional tratando da reforma da Previdência. Então, a pergunta que se faz hoje, após essa, digamos assim, primeira vitória na tramitação, o governo, afinal, ele perdeu ou ganhou? O que ele perdeu na comissão, né? O que ele desejava, o que ele propôs, o que ele propunha e que não foi aceito pela comissão? É uma perda. E o que ele desejava e foi aceito pela comissão, evidentemente é um ganho, né? Então, nesse vídeo, o que eu pretendo fazer é uma espécie de um balanço de perdas e ganhos do governo federal, né? Vou fazer um resumo disso, um resumo do resultado final. Lembrando que essa aprovação na comissão especial agora, ela autoriza que o projeto entre no plenário. Isso é um detalhe que a gente vai conversar depois. Muito bem, então eu vou resumir rapidamente aquilo que seria inicialmente as perdas. Isto é, o governo federal, na proposta, colocou que ele gostaria que a reforma fosse assim, assada, etc. Né? Então fez lá uma série de propostas divididas, né? E isso foi discutido. Então, como eu disse, evidentemente, algumas das ideias não foram aceitas pela comissão especial, houve, portanto, uma espécie de uma perda do governo federal. E algumas ideias, né, foram aceitas também, a maioria delas, então houve um ganho. Então, vamos começar pelas perdas. Bom, sem dúvida nenhuma, talvez a perda mais importante, a perda mais grave que ocorreu na comissão especial é o famoso regime de capitalização. Veja bem, a Previdência brasileira, desde o começo, sempre esteve no regime de repartição, uma espécie de uma pirâmide. Todo mundo contribui, quando aposenta, tira dali. A capitalização é um regime
totalmente diferente, porque a contribuição de cada trabalhador, etc., vai numa conta em nome dele, né? Não é no fundo, não é na pirâmide, mas vai na conta, fica em nome dele, vai acumulando em nome dele. A ideia é que isso fique lá, vai capitalizando, inclusive rendendo juros, etc. E depois, quando o cidadão aposentar, ele vai usar aquele dinheiro que foi depositando ao longo lá dos 20, 30, 40 anos, seja lá o que for, e para fazer a sua aposentadoria. Pois bem, essa ideia é muito defendida pelo nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Em várias fases, tentou de tudo, mas, pelo menos por enquanto, não conseguiu convencer os deputados, que é, afinal de contas, quem decide sobre isso, né? O pessoal lá na Câmara e tal. Então, o Paulo Guedes não conseguiu convencer, não explicou direito como funciona a capitalização. Então, esse regime simplesmente ele foi ignorado nessa votação da comissão especial. Muito bem, essa foi a primeira perda, digamos, a primeira derrota. A segunda perda foi a questão dos estados e municípios. Veja bem, na proposta de emenda constitucional, a ideia na elaboração é que incluísse não só a União, como também os estados, como também os municípios, né? Porque, afinal de contas, se a Previdência nossa está mal, está muito mal, caótica, a dos estados igualmente e de alguns municípios igualmente. Nós temos estados que não estão pagando aposentadoria, não estão pagando pensão, não têm recursos. E municípios também, né? Então, a ideia inicial era incluir todo mundo, a União, Estado e município. Porém, os embates políticos, a discussão não permitiram isso e os estados e municípios ficaram de fora aí na comissão especial. É claro que eles poderão voltar depois no plenário, no Senado e tal, mas por enquanto está eliminado. Esse seria, digamos, a segunda perda para o governo federal. E a terceira perda, bom, é o famoso BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? O governo queria mudar isso daí para economizar mais, mas não conseguiu, né? O BPC ele é pago para as pessoas que já têm 65 anos completa, que estão em condições de miserabilidade e recebem um salário mínimo. O governo queria mudar essa regra, mas não conseguiu. A quarta perda é a aposentadoria rural, né? Nós temos milhões de pessoas aposentadas da área rural que recebem lá seus benefícios. O governo queria mudar isso aí, deixar as regras mais rígidas, pagar um pouco menos para os ruralistas, mas não conseguiu impressionar os deputados, então isso ficou como está. Muito bem, o quinto problema que a União está tendo, perdão, o governo, é a questão da contribuição para as exportações. Vejam bem, a economia prevista nessa reforma, no início era ali por volta de 1 trilhão e 200 milhões, mais ou menos. Só que, à medida que foi tramitando, coisas foram ficando pelo caminho, então esse valor de 1 trilhão e 200 foi reduzido para 1 trilhão e 100, e 1 trilhão está por volta aí de 900 bilhões, mais ou menos. Bom, o relator, quando ele fez o relatório, né, o Samuel Monteiro, o que ele colocou? Ele criou uma contribuição sobre as exportações de produtos agrícolas. É uma contribuição nova que seria, e o dinheiro arrecadado ia aí para cobrir ajudar a cobrir o rombo da Previdência. Só que isso estava no relatório, na PEC inicial, estava no relatório do Samuel Monteiro, no final, mas nesta madrugada as bancadas elas tiraram de fora essa contribuição. Pode ser que volte depois aí no plenário, mas por enquanto está fora. E foi realmente o quinto problema para o governo federal. Muito bem, o sexto problema foi o abono salarial, né? Todos sabemos que uma vez por ano alguns beneficiários recebem um salário, o famoso o salário do PIS, etc. Tal, né? O governo queria estabelecer regras mais rígidas a respeito disso,
né? Hoje, por exemplo, quando o cara recebe até um determinado valor, ele faz jus ao abono, né? O que o governo queria era aumentar isso de modo a diminuir os beneficiários. Ele conseguiu, mas em parte, né? Ele estava pretendendo que fossem só para quem ganhasse de 2 salários mínimos para cima, mas ele conseguiu um valor de R$ 1.364,43. Foi, digamos assim, uma derrota parcial, mas foi uma perda. Uma outra questão, o reajuste dos benefícios. Vejam bem, na PEC estava prevista que os benefícios previdenciários seriam atualizados, né? Haveria um reajuste automático, uma espécie de uma correção monetária para manter o valor, né? E o que aconteceu? O relator ele tirou essa regra, para que não fosse possível ou não fosse obrigatória essa correção. Só que os deputados não concordaram com isso, né? E o próprio relator acabou não aceitando essa retirada e o reajuste acabou ficando, né? Acabou saindo, né? Retirou, então, há um prejuízo para o governo, porque vai ter que manter o reajuste, coisa que ele não pretendia fazer. Finalmente, houve um problema que era o seguinte, veja bem, nós temos uma questão demográfica muito grave no Brasil, né? Aquela história, o brasileiro está vivendo mais, né? Mais tempo, e cada vez nascem menos brasileirinhos. Então, o que tem? Você tem muito aposentado, cada vez mais, e cada vez menos você tem pessoas contribuindo para a Previdência, né? Só que o problema demográfico aí é o seguinte, hoje o brasileiro vive em média um determinado valor. À medida que o tempo vai passar, ele vai viver mais ainda. Mais ainda. Ora, vivendo mais ainda, como eles normalmente beneficiário, né, da Previdência, é claro que ele vai receber mais aposentadoria. Ora, recebendo mais aposentadoria, você tendo cada vez menos pessoas contribuindo, o problema é muito sério. E qual que é a ideia? A ideia é reajustar, estabelecer um determinado gatilho, dizendo que hoje ele pode aposentar com tal data, mas daqui a uns anos aumenta, então ele vai demorar mais para aposentar. É um gatilho meio automático, meio previsto aí, digamos, de 5 em 5 anos houvesse um reajuste dessa idade, né? Bom, esse aumento do limite por questões demográficas não foi, né? Ele foi retirado do texto, né? Então o gatilho não passou pelos deputados. Muito bem, então esse é um resumo muito rápido, claro, das perdas que o governo federal teve nessa tramitação da PEC na comissão especial, né? Muito bem, e os ganhos? Ele só perdeu? Não, ele ganhou. Bom, vejamos quais são os ganhos que teve. Bom, sem dúvida nenhuma, o primeiro ganho foi a idade mínima, né? O projeto andou reajustando a idade mínima para se aposentar, como no caso do regime geral da Previdência, nós não tínhamos idade mínima, agora, se for aprovado o projeto, para as mulheres, 62 anos, com 15 anos de contribuição, e para os homens, 65 anos, com 20 anos de contribuição. Quer dizer, então ficou mais distante a possibilidade de receber a aposentadoria e, consequentemente, o gasto será menor, né? Então houve realmente um ganho. Uma outra coisa também que representou um ganho, né, uma segunda ganho disso aí, foi a questão das regras de transição, né? Regra de transição, o que é? O beneficiário ele está pagando, normalmente está trabalhando, ele vai se aposentar. Por exemplo, ele está na lei atual. Se mudar a lei, ele vai pegar uma lei nova que é mais rígida. Então, há uma regra de transição para isso, com pedágio, etc. Tal. Tudo que o governo colocou na PEC, ele foi perfeitamente aceito, não deixa de ser um ganho. Bom, um ganho também, um terceiro ganho aí, é a questão dos policiais, né? Nós acompanhamos a questão dos policiais, do lobby, das entidades, etc. tal.
Porque os policiais, eu não estou referindo aos militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, estou falando dos policiais, por exemplo, né, aqui em São Paulo, os policiais militares e vários tipos de categoria. Os policiais, eles queriam igualar, em termos de previdenciária, os direitos que os militares da União têm. E fizeram um lobby, um movimento, etc., de modo a alterar as regras que estavam na PEC, mas não conseguiram, né? Inclusive, houve até a pressão do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que deveria mudar, etc., tal, mas realmente os deputados eles não aceitaram e isso foi uma vitória aí do governo. Embora, claro, ainda nós temos a tramitação lá no plenário, pode ser que mude novamente, mas até agora houve realmente um ganho, uma vitória no governo. Bom, o quarto são as alíquotas, né? Houve alguma pequena redução em alguns casos, mas também houve aumento de alíquotas. Criou-se a tal alíquota progressiva, que nunca existiu no âmbito da Previdência, algo parecido como o imposto de renda, né? Quem ganha mais, paga mais. A tabela progressiva do imposto de renda é assim, né? Quanto maior o rendimento, aumenta nas faixas, né? Então, isso foi estabelecido, foi criado na Previdência e, evidentemente, o governo ganhou nessa aí. Bom, vamos para o quinta vitória, digamos aí, foi a questão por morte, né? O governo fez uma pequena alteração, deixou um pouco mais rígido para que o pensionista receba um valor menor, depende de dependente e tudo. Essa regra foi muito combatida, mas ela acabou sendo mantida e é uma vitória. Bom, e finalmente eu diria que um ganho importante também para o governo federal foi a questão das contribuições, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, né? Vejam, até 31 de dezembro de 2018, os bancos pagavam a CSLL 20%. Mas pela lei anterior, a partir agora de 2019, eles passaram a pagar 15%. Era 20%, caiu para 15%. Bom, como precisava de dinheiro para financiar esse problema, esse rombo, o relator criou um aumento da CSLL dos bancos de 15%, que é atual, para 20%. Isto é, retornando à tributação que estava vigorando em 31 de 12 de 2018, sob o argumento de que os bancos estão ganhando bastante, ganhando muito dinheiro, e eles têm que colaborar também. Vejam, essa história do banco foi muito criticada, porque não tem nada a ver com a previdência social, né? Na realidade, é uma medida de natureza tributária. E os críticos falam, olha, tudo bem, podemos fazer isso, mas na reforma tributária, que nem começou a tramitar ainda, nem começou a discutir. Deveria ser feito na reforma tributária, não na reforma previdenciária. Mas está na PEC e ela foi aceita agora pelos deputados da Comissão Especial, não deixa de ser uma vitória, né, um ganho. Muito bem, então aí está uma relação muito rápida, claro, né, depois, ao longo do tempo, a gente vai continuar discutindo isso aí dos ganhos. Muito bem. O texto foi aprovado na Comissão Especial e agora ele vai para o plenário da Câmara. Vamos entender a questão do tamanho aí. A Comissão Especial, como eu disse, tem 49 membros, 49 deputados. Bom, terminou a discussão ali, vai para o plenário. O plenário sabe quantos estão? 513 deputados, né? Então o plenário, o pleno, né, é muito maior. Inclusive, o governo certamente terá muita dificuldade para discutir lá. Até porque, para aprovar o projeto, como ele veio da Comissão Especial, ou mudado seja, ele precisará, são 2 turnos de votação, 2 votações, e em cada uma delas ele tem que ter 308 votos favoráveis necessários. Se tiver menos de 308, não aprova. E ele tem que, na primeira votação, tem que ter 308, ou 9, ou 10, ou 11, e na segunda votação, novamente, 308, 309, 310, ele tem que conseguir votos necessários nos 2 turnos. Muito bem.
Como agora isso vai para o plenário, quem que vai comandar o processo? O presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia. O deputado Rodrigo Maia já anunciou ontem, essa madrugada aí, que lá no plenário vai começar na próxima terça-feira, dia 9 de julho. Já na próxima terça-feira, dia 9 de julho, ele já vai colocar em votação essa PEC e vejamos o que o plenário vai fazer, né? Claro que vai repetir tudo o que aconteceu agora na comissão especial, vai repetir toda a discussão e assim por diante. Então, se correr tudo bem, como diz o Rodrigo Maia, a partir de 9 de julho, a próxima terça-feira, lá no plenário da Câmara começa a discussão, né? Bom, quando a gente está falando dia 9 de julho, a primeira coisa que se percebe é o seguinte, pô, não é feriado. É feriado, mas no estado de São Paulo. O dia 9 de julho é um feriado estadual, só no estado de São Paulo. Na realidade, o resto do país não é feriado, né? Por causa da Revolução Constitucionalista, tal, nós temos um feriado aqui no estado de São Paulo. Isso não atrapalha nada. Certamente, se der tudo certo, no dia 9 de julho, terça-feira, começa a discussão lá no plenário da Câmara dos Deputados. E segundo o Rodrigo Maia, ele pretende concluir essa discussão até o dia 17, que é a terça-feira da outra semana, né? Quer dizer, pode parecer meio impossível, que tem que ter 2 turnos, muita discussão, etc, mas ele está dizendo que ele vai conseguir. Tudo bem, ele comanda lá a Câmara dos Deputados e pode ser que ele realmente consiga a convencer que o colegiado realmente vote. Bom, por que dia 17 de julho? Porque dia 18 de julho começa o recesso parlamentar lá na Câmara dos Deputados, né? Férias dos parlamentares, a partir do dia 18. Então, só vão trabalhar pela lei até o dia 17 de julho. A ideia do Rodrigo Maia é conseguir a aprovação da PEC no plenário da Câmara até o dia 17 de julho. Bom, se realmente concluir lá na Câmara, certamente vai para o Senado e no Senado, a partir de agosto, vai começar a discussão, que é uma discussão parecida com aqui, com um detalhe muito importante, que na Câmara são 513 deputados e lá no Senado são apenas 81. Então a ideia é que a tramitação vá muito menos discussão, né? A tramitação seja mais rápida no Senado do que tem sido aqui na Câmara, que tem sido bastante demorado, bastante conturbado, né? Muito bem, então esse é um resumo muito rápido das perdas e dos ganhos do governo federal na tramitação da PEC número 6, lá na comissão especial, que agora está indo para o plenário e a semana que vem a gente continua acompanhando isso. Por enquanto, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!